Olá, players! Bem-vindos a mais uma live da Game Terapia Brasil. Essa live desse nosso projeto Jogando com Especialistas. Nessa live a gente convida um especialista em alguma área da fisioterapia e aí conversa sobre possibilidades de videogames, do uso do videogame, do uso da game terapia naquela área específica daquele profissional. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Carolina Barreto. A gente vai conversando aqui enquanto a gente não recebe ela para falar de coloproctologia. Então, como utilizar, né, a game terapia na coloproctologia. Olá! Olá! E tudo bem, querida? Tudo ótimo, e vocês? Ai, E tudo você? lindo! Tudo Feliz ótimo por estar também. aqui hoje. Ah, eu também. Muito feliz por estar te recebendo, por esse tema que a gente escolheu. Essa discussão vai ser incrível, Eu acho também. não é? Então, ó, tem É, um monte de pessoas, gente aí entrando, que já te conhece, que Drico, um já, beijo, Drico. Tá lá em Fortaleza. Beijo para ela, para Duda. que já conhecem o seu trabalho e agora vão É ver, isso. né, novidades sobre isso. É. Eu estava conversando com a Adriana antes que o convite, Estelinha, um beijo, Estelinha. Esse convite foi feito. Binha, ali que entrou agora também, que muitas pessoas, né, como eu mandei para muitas pessoas que não são fisioterapeutas, né, a grande dúvida no momento que eu enviei o convite foi o que é essa tal de game, né? Então eu achei tão interessante, porque para a gente é algo já, né, da nossa rotina, ainda meu serviço ainda vou estar implantando, que tem algumas perguntas que eu acho que é de comum também para muitos fisioterapeutas em relação à questão do espaço, que ainda tem essa Exatamente. questão, né? Eu Uhum. posso ter um game no meu consultório, né? A questão do Cabe, né? espaço. Cabe no meu Cabe, espaço. cabe. É, E ensinar também as pessoas o que é o game, né? Que eu ainda acho que é muito desconhecido de todo mundo. Se exatamente. a Tanto dos. fisioterapia pélvica já é, e o game. Imagine, imagine. Eu acho que tanto por parte dos fisioterapeutas, como por parte dos pacientes mesmo, assim. Isso. Acho que dificilmente foram tratados em algum serviço que utilizava videogame desses que a gente está falando de videogames comuns, né? Esses É, domiciliares que foram desenvolvidos para o lazer, que as pessoas têm em casa. Porque equipamentos que trazem uma gamificação, que trazem alguma possibilidade de jogo, muitos fisioterapeutas já utilizam, como o biofeedback eletromiográfico, que traz exato. possibilidades gamificadas, né? Mas quando a Uhum. gente fala de videogames comuns, é quando as pessoas ficam com essa pulga atrás da orelha, né? Com essa dúvida de como o fisioterapeuta usa isso para tratar, de fato, como um recurso de reabilitação, né? Como isso pode ser Isso. possível? Essa é a dúvida. Porque a fisioterapia não costuma ser muito divertida, então não combina muito com videogame. É, na verdade, eu acho a combinação perfeita, porque aí É começa a ficar isso, divertido, não é? exatamente. O importante é fazer essa combinação, né? Ó, a Pra mamãe gente. entrou ali também, que é Dia das Mães. Oh, A mamãe tem que prestigiar também, né? Karen é isso entrou, mesmo. Karen, Ah, beijo, Karen. Milena Milena, Medrado. Fiquem Milena, aí. Karen isso. é a Karen faz fisioterapeuta. parte, Karen é a fisioterapeuta que desenvolve João, esse projeto junto comigo. Então somos nós duas que desenvolvemos esse projeto de game terapia, chama Game Terapia Brasil, o projeto, que na verdade a intenção foi desenvolver um método. E o método que foi desenvolvido ao longo de 10 anos é o método Game Terapia 7D, que transforma videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. A ideia é essa, né? Então a gente faz isso juntas, tudo isso é um projeto nosso. E aí ela vai dando aí algumas opiniões também sobre esse assunto conforme a gente for conversando. a game terapia, para mim, é o que há de mais moderno na fisioterapia. Dentre umas modalidades de mais moderno, em termos de cinésio, né? De ajustar o paciente a essa realidade, é a game. É como diz você, é um caminho que não tem volta.
É né? isso A mesmo. terapia 7D não tem volta. É Esse daí pra método. frente, é daí pra frente. Mas pra gente falar de game terapia, eu acho que era legal, Carol, antes você falar sobre Então, coloproctologia no sentido de vamos lá. que problemas as pacientes Isso. que a gente Vamos encaixa na começar. coloproctologia tem, né? O que que elas apresentam Certo. e os seus objetivos na cinesioterapia com elas, porque daí a gente vai conversar sobre isso, incluindo o videogame, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouco de coloproctologia. Quando a gente pensa em coloproctologia para a fisioterapia, né? Coloproctologia é um universo, mas para a fisioterapia, o que mais a gente encontra no consultório? São duas patologias mais comuns: a constipação intestinal, que é o intestino preso, e a incontinência fecal, que hoje, né, a última publicação a gente fala de continência anal, que é a perda tanto de fezes como de gases, né? Que se a incontinência urinária causa um problema para a pessoa em termos de qualidade de vida, a incontinência fecal, digamos assim, é devastadora na qualidade de vida da mulher e do homem, porque eu tenho pacientes homens também com incontinência fecal. Sim. Então, vamos falar um pouco de constipação. Constipação, intestino preso. Primeiro, existe um mito que a pessoa acha: minha mãe tem intestino preso, eu vou ter intestino preso. Existe a classificação. Vamos entender. Então, o que é intestino preso? Existe Roma 4, é um critério que nós temos padrões, que nós vamos ter escalas para poder avaliar se a pessoa é constipada ou não é constipada. De consenso comum, o que tem de comum é a pessoa acreditar que ser constipada é só não evacuar em relação ao tempo. Mas constipação não é algo que só tem uma característica. É importante a gente pensar que constipação é aquela pessoa que realmente ela tem uma dificuldade evacuatória, então ela defeca menos do que o normal. Os Mas a intervalos pessoa são pode... maiores, né? Os intervalos Isso. são maiores. Na semana, por exemplo, quem evacua menos que 3 vezes durante uma semana é um tempo ruim, certo? Uhum. Mas ela pode evacuar todos os dias, mas ela evacuar uma bolinha com muito esforço. Ela, apesar de evacuar todos os dias, ela é constipada. Constipada. Ela é constipada, porque a evacuação não é só o tempo, é o esforço, é o tipo das fezes que a pessoa tem. E é algo tão comum, que as pessoas acham que ser constipada é normal. Você chega no consultório e pergunta: qual foi o último dia da sua evacuação? Aí o paciente fala, começa a pensar: peraí, deixa eu me lembrar. Isso não existe, gente. Não pode ser assim. Por quê? Porque esse esforço evacuatório é uma das principais causas de lesão dessa musculatura do assoalho pélvico. Então vamos pensar o seguinte: então, constipação é algo multifatorial que você vai ter e digamos assim, porque eu não quero falar termos técnicos, Dri, porque o nosso público principal são pessoas do dia a dia, não é fisioterapeuta. Também, Então, eu claro. estou tentando evitar os termos muito técnicos para as pessoas compreenderem. Então, ser constipada é uma pessoa que evacua menos do que 3 vezes por semana. É uma pessoa que evacua de uma forma com esforço, com dor, tendo dificuldade para evacuar. Que precisa de alguma manobra para ajudar na evacuação. Isso, que precisa de alguma manobra para ajudar. Então, muitas pessoas acham que tudo isso que ela faz de forma normal não é um problema, porque as pessoas às vezes chegam Acham que é eu normal. faço tudo isso, mas eu sempre achei que era normal. Não, não é normal. Isso é uma alteração. É importante dizer também, quando você fala de constipação, é o que as pessoas conhecem por intestino preso. Porque às vezes as pessoas também podem ficar com essa dúvida da terminologia. Isso, intestino preso. Então vamos só entender o porquê o intestino preso. As duas causas principais de lesão da vasculatura do assoalho pélvico é o parto vaginal, no caso da mulher, que o principal músculo lesionado no parto chama-se o músculo pubo-retal, é o que segura o reto e causa continência, e a constipação. Só para entender um pouquinho. Vamos lá, ó. Nós temos aqui uma pelve. Estão enxergando? Dá para ver aí, Dri? Dá. Tá ótimo. Então, isso aqui, o que é uma pelve? A pelve é justamente a nossa bacia óssea. Essa bacia, que é o centro do nosso corpo, ele é justamente o que? Um anel de osso que tem o que? Um buraco. Na verdade, não é um anel, ele é um funil. Uhum. E esta pelve, né? Esse orifício ósseo aqui embaixo é fechado por um conjunto muscular chamado de assoalho, o chão da pelve. Então, este assoalho pélvico, ele sofre na mulher. Que ele fecha assim, né? Isso, perfeito. Por um conjunto muscular.
É, isso mesmo. Isso. Tem um Então intestino seria aqui dentro, eu deixei o reto aqui dentro. Ai, intestino aí, que lindo! Então, nós temos essa orifício que o Adriana mostrou, ele é fechado pelo conjunto muscular chamado chão, assoalho pélvico. Quando você imagina que a principal causa de lesão é o parto, vamos entender aqui o parto via vaginal. A literatura hoje já fala que a gestação por si só, imagine o seguinte, faça uma imagem na cabeça, imagine uma rede muscular, uma rede, um tecido. Cada órgão eu vou dizer que é uma fruta. Bote aí esse tecido sustentado por duas pontas e coloque uma laranja, seria a bexiga, coloque uma pera, o útero, e Uma coloque uma banana. banana. Segura aí. Agora coloque uma melancia 9 meses. Quando você tira a melancia, como é que tá essa musculatura? Ela tá flácida. Ela precisa reabilitar. Então, a gestação por si só, ela já enfraquece a musculatura sem contar com o parto. Então, o parto, quando o bebê vem, né, na descida do canal de parto, esta musculatura ela precisa alongar ao máximo para a passagem do bebê. Então, E às as vezes, musculaturas funcionais vão trabalhar melhor no parto, porque foram feitas para isso, para permitir a passagem do bebê, né? Isso, é que aí Mas é outra muitas, coisa, que é a preparação mas perineal para o muitas, parto. mas muitas vezes ela vai sofrer lesões. É isso mesmo. Exatamente. Veja bem, isso que a Adriana falou é super pertinente. Nós fazemos um trabalho que é a reabilitação perineal para ajudar essa mulher a ter um parto com menos lesão, né? Um parto com menos lesão. Mas a literatura é claro que se mais lesa pubo retal ainda hoje é o quê? Parto vaginal. O parto vaginal. Porque também as mulheres não se preparam para o parto. Então, o número de mulheres que fazem fisioterapia pré-parto ainda é muito pequeno. Para você ter um número substancial que faça mudança, por exemplo, em um estudo. Então, Claro. vamos lá, mulheres, vamos preparar o parto. Então, primeira coisa, então, se esse músculo pubo-retal ele fica desajustado, você pode ter uma incontinência fecal. E a constipação também. Pense que você faz esse desgaste diário dessa musculatura. Empurrando. Empurrando para baixo e É um esforço forçando. crônico, às vezes da vida inteira, desde criança. Por exemplo, eu tenho pacientes que nunca pariram, nunca tive filho. Eu nunca tive filho, eu tenho incontinência urinária de esforço, eu tenho incontinência fecal, mas a vida toda eu fui constipada. Exatamente. Né? Então as pessoas acham que a constipação não causa tanto problema. Mas a constipação, ele é um dos principais causas de problema para o assoalho pélvico. E ela precisa ser tratada de uma forma diferente e avaliada como algo que realmente estraga a musculatura perineal. Né? Então, pronto. Então, uma das questões relacionadas ao tratamento fitoterapêutico principais, né? A gente vai falar das duas principais. É a constipação intestinal. E aí, num outro extremo, né? Se a gente for pensar assim, é como se fosse um oposto. Exato. A gente vai ter a incontinência fecal, né? Perfeito. E aí, perfeito. Sobre a incontinência fecal, diga aí. Então só entendendo, são dois trabalhos. O primeiro trabalho na constipação, a gente vai ensinar essa mulher, primeiro a compreender, porque a mulher ela pode ter sido constipada sempre, que isso é uma constipação primária, ela sempre foi constipada desde a infância, e você tem a constipação secundária. A constipação secundária, a paciente tem que avaliar algumas coisas para poder... Pode ser pós-parto, pode ser depois de um remédio. Pode ser isso, alguma medicação. Então, a gente tem que avaliar. Dentre essa constipação, ela pode ser uma constipação que tem um trânsito intestinal normal, ela pode ter um trânsito intestinal lento, então ela vai precisar de alguma medicação, ajuda para poder conseguir evacuar de uma forma correta, ou ela pode ter um distúrbio evacuatório, ela tem uma dificuldade. Então não adianta ela se acabar tomando laxante, ela fala, tem pacientes que falam, a vida toda eu tomei laxante, eu nunca consegui melhorar minha constipação. Mas a sua constipação não é alteração de trânsito, a sua constipação era uma contração dessa musculatura que a Adriana mostrou, que ela precisa aprender a relaxar essa musculatura. Então, o biofeedback hoje é um dos principais recursos que a game terapia usa o biofeedback para o paciente perceber essa musculatura para poder aprender a relaxar, que é outro trabalho que eu tenho feito também
que é outro programa, outro método que depois eu vou te explicar. Legal. Que é a questão do habilitar essa musculatura para percepção. Porque às vezes a pessoa fala, olha, você não consegue relaxar, mas fala, que músculo é que eu nunca fui apresentado, né? Não, exatamente. E aí, Então, quando a pessoa relaxa e quando ela consegue relaxar, não quer dizer que o problema está resolvido, né? Porque numa primeira fase você precisa pensar nisso, né? Em diminuir o tônus, em relaxar essa musculatura. Mas isso não quer dizer que essa musculatura é forte, que ela é funcional, que ela sabe ativar e, né? Então, assim, depois você vai precisar, em muitos casos, de fortalecimento muscular, né? Uma vez que o tônus foi ajustado. Não resolve o problema só relaxando. Exatamente, porque a musculatura tensa é a musculatura muitas vezes fraca. Né? A musculatura tensa é a musculatura fraca. Então, ela tá sobre aquela tensão porque a dor gera medo, que gera mais tensão. Então, ele entra naquele ciclo, medo, tensão, dor. Esse ciclo que, se for em um braço, você alonga, você ajusta, mas no assoalho, no ânus, como é que você faz para alongar, para tirar? Então, aquilo se perpetua. Né? Por anos, ficou até um cacófato, né? Na verdade. Por muito tempo, se perpetua por muito tempo e o paciente não sabe como tirar. No caso da incontinência fecal, aqui é a constipação. Então, a gente vai trabalhar com relaxamento, ajuste, posição, compreensão e depois reabilitar para fortalecer. No caso da incontinência, a gente vai ter outros recursos de eletroterapia, de radiofrequência, para esses pacientes para melhorar essa... Na maioria das vezes, força, né? Você quer força ali, controle esfincteriano junto com força nas incontinências fecais, né? Inicialmente, como diz você, força. Só que o assoalho pélvico tem 4 características, não é só força. É força, resistência, coordenação e reflexo. Quando você pensa em coordenação e reflexo, a game é perfeita. Porque força e resistência... a gente consegue e precisa primeiro ganhar força e resistência para esse paciente deitado. Depois, para dar coordenação e reflexo, ele precisa do dia a dia dele. Porque ele não vive deitado, a maioria não vive deitado. Exatamente. Para poder ter essa habilidade. Não é isso, Dri? É isso mesmo. Então, foi importante porque aí a gente esclarece que as duas disfunções principais que a gente vai pensar aqui em como ela pode ser, a gamiterapia pode ser utilizada para os pacientes, são os pacientes que têm esses sintomas, né, de constipação intestinal e de incontinência anal, né, que é a fecal, fezes e flatos. Então, nesse conjunto de trabalho fisioterapêutico que você costuma fazer para esse tipo de paciente, considerando a cinesioterapia, que recursos você usa hoje para a cinesioterapia, independente de em que momento você está aí com os seus pacientes, mas o que você usa hoje de recurso? Para cinésio, para o pessoal entender, cinésio são os exercícios, né? Exercícios da fisioterapia. Isso, exatamente. Então, em termos de recurso da cinésio, eu uso muito o biofeedback, né? Como forma de cinesioterapia. Porque o paciente observa, ele usa bola, mas eu tenho certeza que o game seria fantástico. Então... Deixa de ser chato, como diz você. Eu faço trilhos anatômicos, eu faço liberação biofacial, em pé, sentado. Mas é tudo por comando. Contraia, sente. Contraia, levante. Contraia, pélvico para frente. Contraia, pélvico para trás. Para você ter essa coordenação. Contraia, e é importantíssimo. É importantíssimo tudo isso. Essa fase precisa existir. O que a gente costuma dizer é que o videogame, a gamiterapia, não substitui os outros recursos da fisioterapia. De forma alguma. Assim, essa compreensão, esse conhecimento do assoalho pélvico, essa consciência dessa musculatura vai ser importante para qualquer paciente que tenha disfunção do assoalho pélvico antes de qualquer recurso ser aplicado. Então não muda isso se o recurso que você for utilizar for o videogame. Não muda nada. A gente costuma dizer que porque é um videogame, as pessoas querem antecipar o uso. Porque às vezes o fisioterapeuta está mais ansioso em usar
do que o próprio paciente. Então, em colocar o paciente no jogo, entende? Então, essa antecipação do fisioterapeuta que não está treinado, que não aprendeu a usar o videogame, pode fazer com que esse recurso simplesmente não funcione. Toda vez que você põe um recurso... Né, ao paciente. Exatamente. Você põe o paciente na hora errada, no momento errado, num recurso, a chance de falha é muito grande. Não é diferente com o videogame. Então, encarar o videogame como um brinquedo é um problema. O fisioterapeuta tem que encarar o videogame como um recurso fisioterapêutico como qualquer outro. Do mesmo jeito que você pega o ultrassom e coloca ali em cima da sua bancada, você pega o console do videogame e põe do lado. É nesse sentido, de olhar para o videogame com essa seriedade. Quem vai ver o videogame como um brinquedo é o seu paciente. E ele tem que ver assim. Porque essa é uma vantagem enorme do videogame. Fazer com que o paciente entenda que ali, ao mesmo tempo que ele está tratando, porque ele entende que você é sério, que você está fazendo um tratamento com objetivo, que vai alcançar um objetivo que não é só uma brincadeira, ao mesmo tempo ele entende que aquilo é um brinquedo e sabe que vai se divertir durante o tratamento. Então isso é ótimo. Mas a gente tem que olhar como um recurso. Só outra coisa importante, que tem muita gente que não é fisioterapeuta. Quando a gente pensa em uma ordem de aprendizado motor, você pega uma criança que ela nasce reflexo puro. Então, o bebê ela nasce sem saber pegar nas coisas, por exemplo. Ele nasce puro reflexo. A partir da observação, ele observa a mãe pegando o objeto. Você pega uma criança de 5, 6 meses, bota ele sentado e começa a mostrar os objetos para ela. Você pega o objeto, dá para ela. Ela está observando. É a fase cognitiva do aprendizado motor. Observando. Você pega e ela só olhando o movimento que você está fazendo. Depois você dá para ele o objeto. Ele vai para a fase de experimentação do movimento. Isso. Ele começa a pegar também. De uma forma errada, de uma forma incoordenada, todo torto, mas ele está tentando o movimento. Associando com outros grupos musculares. É a fase associativa, claro. A fase associativa. Ele vai aperfeiçoando até como eu estou falando aqui. Eu estou falando e mexendo meus braços sem pensar. E estou fazendo perfeitamente. Agora, pense na musculatura. Porque aí você já chegou numa fase de automatismo, né? Automatismo. Porque a repetição vai levar a esse automatismo. E a gente tem que chegar numa quarta fase, que Karen sempre fala, que é a funcional. Que o videogame vai funcionar, vai servir em qualquer uma dessas 4 fases que você está dizendo, que foi perfeita a sua explicação. Mas quando a gente fala de funcional, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Então o paciente chega lá. Faz de conta que minha mão é o assoalho pélvico desse paciente. Ele tá aqui, ó. Ninguém nunca apresentou essa mão para essa pessoa. Ela chega 40 anos depois no consultório, ó, vamos lá, vamos aprender a contrair o assoalho pélvico. Aí tem alguns comandos que falam, vamos lá, segura como se fosse segurar um xixi. Ela não vai saber onde é, porque ela não passou pelas primeiras etapas do aprendizado. Entendeu? O melhor comando para poder aprender a contrair a musculatura do assoalho pélvico é contrai o ânus para cima, como se fosse segurar um gás. É a melhor. Todo mundo que tá aí, as pessoas que estão aí, sentem correto. Minhas amiguinhas aí na live, sentem todos corretos, pés no chão. Imagine que você tá na rua, deu vontade, só tá um gás, um pum. Puxa a musculatura do ânus para cima, como se fosse segurar o pum e relaxa. É essa musculatura. Se você não conseguiu fazer, não tem problema. O homem pode fazer também, viu, João? Tem assoalho pélvico igualzinho. Exatamente. É isso mesmo. Então, essa musculatura que ela precisa ser apresentada, compreendida, para depois ela entrar na fase do automatismo e da funcional perfeitamente com o game. Então, o que falta, na verdade, o que a gente faz reabilitação, mas não é só reabilitar, é habilitar a pessoa ao movimento. Isso mesmo. Por isso que tem tanta disfunção. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho do videogame. Vieram umas perguntas aqui. Eu vou depois, quando a gente terminar, se der tempo, a gente volta e vai lendo as perguntas. Mas eu queria pedir para vocês fazerem a pergunta nessa interrogação que tem ali embaixo. Vocês podem ver que embaixo tem uma interrogaçãozinha. Aparece para você, Carol? Não. Se não aparecer agora... então tudo bem. Então deixem... Tá tudo bem. Vamos fazendo as perguntas por aqui mesmo. Eu vou respondendo aqui mesmo. A gente rola a tela. Eu tô ouvindo algumas perguntas aqui. Quando a gente... Conseguiu
Diga. Quando a gente fala de game terapia, vamos lá, é importante primeiro esclarecer uma coisa. Eu anoto sempre. Que videogame a gente está usando? A gente está usando videogames comerciais. São esses domiciliares que muitas pessoas têm em casa, como o Nintendo Wii, Xbox, PlayStation, vários modelos desses consoles, desses videogames. Quando a gente fala console, é a caixinha que fica o equipamento dentro. Né? É isso que a gente chama de console. E aí, além disso, existem sensores. Esses videogames têm sensores de movimento adaptados, acoplados a eles. Eu peguei um aqui para mostrar para vocês, que é o sensor de movimento do Xbox, que é esse que a gente chama de Kinect. É o sensor do Xbox 360, a gente chama de Kinect. Vocês estão vendo que ele parece um robozinho, uma cabecinha de um robô, e ele se movimenta assim quando ele está ligado para baixo e para cima, escaneia o corpo do jogador e traz esse corpo em 3 dimensões para dentro do jogo. Então o seu avatar dentro do jogo foi construído a partir de você. Ele tem características suas. Então, a partir do momento que você se movimenta no jogo, esse sensor reconhece o seu movimento de muitos pontos desse escaneamento que ele fez e ele consegue ver o seu deslocamento no espaço do seu tronco, da sua cabeça, dos seus membros superiores, dos seus membros inferiores. E é a partir do seu movimento que o jogo acontece. A gente chama isso, então, de exergames, que são jogos com exercícios, ou jogos a partir de exercícios. Então, são jogos onde a jogabilidade depende do movimento corporal. Não são jogos de joystick, de controle de mão. Porque esses mesmos videogames têm jogos que a gente vai jogar com aquele controle assim. Isso não serve para fisioterapia. O que serve para fisioterapia são os jogos que vão ser realizados com movimentos do corpo. A partir daí, o fisioterapeuta treinado tem a habilidade de escolher o melhor console para aquele seu grupo de pacientes, mas a gente costuma dizer que o melhor console é aquele que você tem na mão, porque você consegue adaptar para qualquer paciente, né? E aí, a partir daí, a gente tem uma gama enorme de jogos. Então, quando a gente escolhe o objetivo pretendido com o paciente naquele momento, a gente tem que pensar em que jogo vai fazer com que eu alcance aquele objetivo. Porque não é assim na cinesioterapia clássica? A gente pensa no objetivo e a gente pensa, então eu vou pôr uma tornozeleira, então eu vou pôr na bola, então eu vou pôr, né? Então não é diferente com o videogame. Então eu trouxe aqui, ó, por exemplo, esse jogo é um jogo do Nintendo Wii, ele chama Wii Fit Plus. E ele é jogado, muitos dos jogos que tem aqui, não todos, são jogados com a pessoa nessa plataforma, que é uma plataforma de pressão. Essa plataforma, para vocês entenderem melhor, eu peguei ela aqui, ó. Aí a fisioterapia fica maravilhosa, não fica chata, gente. É uma plataforma, ó, tá vendo? Ela é grande, assim, ó, dá pra pessoa ficar em cima dela, cabe a pessoa em cima. Estão vendo que ela tem uns pezinhos embaixo, são os sensores. Esses são sensores de pressão. Então, conforme você desloca a sua pressão em cima da plataforma, tem um pé desse lado e um pé desse lado. Então, se o jogo pede para você deslocar o peso de um lado para o outro, conforme você desloca, ela sente esse deslocamento, transfere isso para o jogo e o jogo acontece. Então, tem lá um bloco de gelo e um pinguim em cima. Aí vão vindo peixinhos e o pinguim desliza e ele tem que comer os peixinhos. Então, se eu desloco para esse lado, o pinguim escorrega e pega o peixinho aqui. E antes dele cair, eu desloco para o outro lado. Então, e você pode fazer sentado, né? Pronto, pode ser com a pelve. É isso que eu ia falar. Ele foi feito para as pessoas jogarem em pé. Mas o que os fisioterapeutas fizeram? Adaptaram essa plataforma. Então, coloca em cima de um puff, de uma cadeira que caiba, né? Que os pés têm que ficar apoiados para ter a pressão. Então, põe em cima de numa altura que dê para a pessoa ficar sentada, com os pés apoiados no chão. E aí, a pessoa senta em cima da plataforma. Na hora que ela senta em cima da plataforma, é o deslocamento da pelve agora, em todas as direções, que vai fazer com que o jogo aconteça. Então, se eu quero que o bonequinho se desloque para frente, eu faço uma antiversão da pelve. Se eu quero que ele diminua a velocidade ou dê ré, eu faço uma retroversão. Se eu quero que ele desloque para um lado, se eu quero que ele desloque para o outro. E num jogo de bambolê, por exemplo, eu vou querer uma circundução da pelve.
Então, o Balance, que é essa plataforma, vai detectar essa pressão e o jogo vai acontecer. Então, numa fase, por exemplo, em que você quer dissociação dessas cinturas, que você quer mobilidade pélvica, né? Porque muitos pacientes constipados, principalmente constipados, e os de incontinência fecal também, podem chegar com essa área travada, né? Porque vai gerando uma tensão muscular aí em todos os músculos pelvitrocanterianos, de coluna lombar, até abdômen. Então vai gerando uma tensão em toda essa musculatura e diminui o movimento da pelve, que é o quadril. Se você colocar a sua mão no quadril, é esse osso que Carol mostrou, que foi o que eu mostrei, que vai se movimentar em cima do balance, né? Então é esse conjunto de ossos aí que a gente consegue movimentar. Às vezes você fala assim, mas como isso movimenta? Porque quando eu movimenta meu corpo todo junto. É isso, a gente chama isso de movimento em bloco. A pessoa não está conseguindo fazer esse movimento separado da pelve e do tronco. Esses são movimentos que podem ser feitos separados, por incrível que pareça. Só para complementar, Adri, que o paciente entenda. Ele vai estar se vendo no computador. Pronto. Porque ele vai estar vendo. E tem também um aparelho de biofeedback. Que é o biofeedback? É um aparelhinho que vai ser colado no assoalho pélvico. E que, além de ele estar se vendo, ele vai estar também vendo a contração da musculatura perineal. Então ele isso vai que eu ia falar. ligar diga. Porque o videogame é um biofeedback, no sentido de que você vê lá na tela da televisão o jogo acontecendo, que é a resposta do que você está fazendo. Mas quando a gente fala de assoalho pélvico, esse é um músculo que o fisioterapeuta que está ali conduzindo não está vendo. Então você fala para ele, olha, sempre que acontecer isso, contraia essa musculatura, puxe para cima, que foi isso que a Carol falou, né? Segura um gás, né? Então faz esse movimento. E aí a pessoa fala, tá bom. Aí você fala, pronto, agora, faz o movimento. Aí a pessoa fala, fiz. E aí você acredita que ela fez. Você, lógico, avaliou antes, sabe a capacidade dessa pessoa de contrair, enfim. Mas certeza você nunca tem. Então, o biofeedback é um outro aparelho de fisioterapia, que aí não tem nada a ver com esses videogames, né? É um aparelho, outro, que você pode ligar nesse músculo de alguma forma. E isso faz com que numa tela de um computador mostre se aquele músculo está sendo ativado ou não quando o fisioterapeuta pede. E a gente já fez adaptações no método Game Terapia 7D para utilizar o videogame junto com muitos recursos da fisioterapia, entre eles o biofeedback. Então dá para colocar junto, não tem interferência de um equipamento no outro, dá para usar ao mesmo tempo. E aí o fisioterapeuta tem um vigia ali, né? Ele tá vendo que se o paciente está só brincando, se divertindo ali jogando, ou se ele tá também seguindo as orientações fisioterapêuticas. Porque quando a gente fala de game terapia, além do paciente jogar e ele vai querer ali ganhar pontos, ganhar vidas, passar de fase, se divertir, ganhar o jogo. Tem também a atenção fisioterapêutica no sentido de comando verbal, de estímulo manual, de direcionamento do movimento, dependendo do objetivo que quer. E dependendo do console, o fisioterapeuta precisa saber se posicionar, porque tem sensores que vão pegar o fisioterapeuta também. Entender ele como um outro jogador e atrapalhar o jogo. Então, o fisioterapeuta tem que estar bem posicionado em relação ao paciente. Então, às vezes, quando o fisioterapeuta não é treinado e vai lá, põe o jogo e vai fazer com o paciente sem ter aprendido a como usar, vai depois dizer que videogame, que a game terapia não funciona. E a gente já ouviu isso muitas vezes, mas é a falta da habilidade mesmo, do treinamento. Quando a gente fala. Não, pode falar. Só para comentar a questão do paciente. Só para comentar. Quando o paciente, veja bem, quando a gente começa a terapia com o paciente, normalmente a gente começa com o paciente deitado, para ele ganhar força e compreensão dessa musculatura que, como eu expliquei para vocês, estava na fase de desconhecimento, ele passou para cognição, fez associativo, ele já está ficando que é funcional ou associativo, depois ela passa o automatismo, automática para a função. Quando ele sai do deitado para o sentado, às vezes ele faz, contrai a musculatura do assoalho pélvico. Ele pensa assim, será que eu contraí ou se eu não contraí? Exatamente. Né? A percepção muda. A percepção muda quando a sua posição do corpo muda. Então ele fala assim, eu vou para academia, eu vou para Pilates.
mas eu não sei se eu consigo contrair na academia de Pilates. Então ele vai fazer Exatamente. o feedback O jogo, e isso. no jogo ele vai começar a automatizar E aí, isso. E como o jogo propõe tarefas e desafios, isso é muito parecido com o dia a dia do paciente, né? Perfeito. Então, como os jogos acabam simulando, porque pensa, a paciente não levanta da cama e se desloca até o banheiro, numa incontinência fecal, por exemplo, numa urgência, né? Que ela quer correr, que ela quer ir mais rápido porque ela não vai conseguir segurar. Com tudo livre, né? Não tem nada no caminho, ninguém chama, o telefone não toca, o cachorro não late, o neto não passa na frente correndo, entendeu? A vida real não é assim, coisas acontecem. Então, o jogo traz isso. Ele traz desafios o tempo todo. Então, vem um obstáculo em cima da sua cabeça e você vai ter que abaixar, vem alguma coisa embaixo e você vai ter que pular, um obstáculo de um lado e você tem que deslocar para o outro, a moeda tá ali, você tem que alcançar a moeda para ganhar mais pontos. Então, na medida em que a atividade muscular solicitada pelo fisioterapeuta é feita junto com essas atividades todas do jogo, o paciente consegue mais facilmente levar isso para a vida. E aí, pro dia a dia dele, né? Eu falei do biofeedback, mas na eletroestimulação... eu falei do biofeedback e a gente pode pensar em a paciente sentada. Então, vamos pensar, a paciente está sentada nessa plataforma e você quer usar o biofeedback com ela. E aí você vai pensar num eletrodo. Você pensaria num eletrodo de superfície ou num intracavitário? Sentado superfície. Eu pensaria em superfície. Então, o método... Né? Porque vai incomodar. Pensem, de intracavitário que eu tô falando, no caso das mulheres, né? É um eletrodo dentro da vagina. Então, ele tem uma pontinha para fora, sempre tem. Alguns são maiores, outros menores, enfim. E o comprimento da vagina também varia. Então, isso faz com que quando a paciente sente em cima dessa plataforma, que é rígida, ela é dura, pode incomodar. Aí o método Game Terapia 7D desenvolveu também uma adaptação para a sonda intracavitária ser utilizada sobre essa plataforma. Maravilha. A gente desenvolveu adaptações para muitas questões, em muitas áreas da fisioterapia, não só no assoalho pélvico, em outras também. Mas, por exemplo, aqui na eletroestimulação, tem os disparadores manuais, não tem? Alguns aparelhos têm esses disparadores manuais. Sim, então, você pode colocar o eletrodo, vamos supor que o paciente esteja fazendo um exercício agora, um jogo agora em pé. Então, você põe um de superfície, né? Porque daí você vai usar, então, o eletrodo de superfície. E aí, esse disparador está ligado no aparelho. A eletroestimulação é uma corrente elétrica que vai passar por esse eletrodo e vai ativar a contração da musculatura. Então, se você quer potencializar a contração, ou se durante o jogo você quer lembrar o seu paciente de contrair, porque o estímulo elétrico vai lembrar ele de fazer aquela ativação, né? Você usa esse disparador. E só na hora, por exemplo, que ele vai antes do pulo, você sabe que está vindo um obstáculo ali que ele tem que pular. Então, antes do pulo, você dispara. E aí essa corrente elétrica ativa a musculatura e ele contrai quando ele pula. E aí, entendeu? E aos poucos você vai desmamando da eletroestimulação quando você percebe. Outra coisa, só para explicar às pessoas. Por que a Bruna está fazendo isso? Ativar a musculatura. Porque normalmente uma musculatura saudável, perineal saudável, ela é reflexa. Isso acontece normalmente na pessoa. Então, quando você vai sem pensar, quando você vai tossir, seu assoalho pélvico contrai. Quando você vai espirrar, quando você levanta, ele contrai sem você pensar. Uma pessoa que perdeu essa habilidade, então a gente tem que reabilitar e tem que deixar ele automático também. Por isso a importância dessa pré-contração, que a gente chama o KINEC, né? Que você dá o comando anterior ao movimento, é um truque para ele começar a readquirir esse movimento. Eu digo com meus pacientes, quando você começa a aprender a dirigir, inicialmente você tem que ficar pensando no movimento, mas depois ele automatiza. O assoalho pélvico também, ele tem movimentos automáticos de contração no seu dia a dia para evitar as perdas, tanto urinária quanto fecal. Por isso que a Adriana, com essa técnica, permite que você reproduza uma realidade que você, com outro recurso, não iria conseguir reproduzir. De uma forma tão funcional como a game. Porque se a gente se a gente pensar,
você pode, por exemplo, chegar numa fase com um paciente seu que pratica esportes. Então, você chega com ele na fase funcional. E aí, ele joga tênis, né? Vamos supor que ele jogue tênis. Aí, você vai... então, ele perde... quando você perde mais urina, no saque do tênis é o pior. Então, tá. E aí, você pode simular ali no seu consultório o saque e a contração com o biofeedback. Mas se você tiver um jogo de esportes, por exemplo, como esse, o Resort Sports, ou esse Kinect Sports do Xbox, que tem diversos jogos. Tênis tem quase todos, mas tem também esgrima, até esportes que a gente nem conhece direito, tiro ao alvo, futebol, vôlei, ciclismo, corrida, enfim. Golfe, beisebol, o que quiser. Então, além disso, no Nintendo Wii, que eu separei tanta coisa aqui que tá uma coisa em cima da outra. No Nintendo Wii, o controle tem um adaptador. O controle é esse aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui. Ele tá muito encaixado. O controle é esse coloridinho. E o adaptador é essa parte branca. Quando eu acoplo esse adaptador, eu posso acoplar no adaptador, por exemplo, que massa. uma raquete de tênis. Deixa eu acoplar aqui direitinho. A fisioterapia jamais será chata, jamais. Jamais será a mesma. Então agora o seu paciente vai se sentir na quadra. E mais do que isso, você trouxe então uma quadra de tênis. Você trouxe uma quadra de tênis para dentro do seu consultório. Nunca caberia uma quadra de tênis no seu consultório e dificilmente você ia poder ir na quadra com o paciente para treinar o gesto esportivo que traz o problema. Perfeito, entende? Perfeito. Então eu acho que e aí tem espada que dá para jogos de luta, tem tênis de mesa, mas tem outros muitos, eu não peguei todos, não. E você vai adaptando, você só vai trocando e vai utilizando. E aí nos videogames, que também tem esporte, mas que não tem os adaptadores, a gente usa esse do Wii para ficar na mão, porque isso aumenta, a Karen costuma dizer, falar muito sobre sensação de presença, que é você se sentir dentro daquela realidade, que é virtual, né? Então, quanto mais você cria uma realidade mais próxima da real, mais o paciente se sente em outro lugar. Então, ele tem uma sensação de presença maior dentro do jogo. Ele imagina que aquilo que ele está... aquilo que ele está vendo é que é o real, né? E, na verdade, não é, né? Ele tem alguma contraindicação? Tá. Tem alguma contraindicação, Dri, para poder a pessoa fazer o game? Tem alguma contraindicação? Então, tem algumas questões que a gente... Não tem nada publicado, escrito sobre isso. São contraindicações que a gente percebe ao longo da nossa prática clínica mesmo, que Karen foi percebendo nas pesquisas e que a gente foi descrevendo e que a gente ensina para os alunos, que pacientes com problemas visuais graves, que não enxerguem a televisão, não vai funcionar. Entende? O jogo tem um estímulo auditivo muito importante, muito importante. Tem música, né? Quando pega uma moeda, faz um plim, quando passa de fase, comemora, enfim. O paciente que tiver déficit auditivo importante não vai poder aproveitar essa questão, mas não é uma contraindicação se ele conseguir se adaptar ao jogo. Duas perguntas aqui. E que tem labirintite? Perguntaram aqui. E se idoso consegue fazer? Pronto. E, primeiro, a labirintite. A labirintite pode ser tratada com game terapia. Nossa. Então, aí a gente tem jogos de realidade virtual. Porque a game não é só pélvico, viu, gente? A game terapia não é só para solo pélvico. É para qualquer tipo de reabilitação. Qualquer mesmo. Realidade virtual imersiva, com óculos de realidade virtual. E aí tem jogos, e isso é game terapia também, e a gente também ensina, que tem jogos que tratam a labirintite com realidade virtual imersiva. Mas se você é um fisioterapeuta que tem habilidade para tratamento das disfunções do labirinto, você certamente encontra jogos dentro desses consoles que vão propor os mesmos movimentos de cabeça que o seu paciente precisa fazer para tratar a labirintite e consegue tratar sem problema nenhum. É importante entender que a game terapia é uma cinesioterapia, não é outra coisa.
Não é outra coisa. A gente não pode enxergar ela como um recurso diferente da cinésio. É só Mas um só recurso, divertida, né? Deixa é de só um ser chata. recurso que vai tornar, mas não de forma alguma outra coisa. É cinesioterapia. Então, Entendi. sempre tem uma regra. A gente costuma dizer que tem uma regra. Sempre que o seu paciente precisa de exercício durante a fisioterapia, ele pode ser tratado com game terapia. Então, na pergunta do idoso, por exemplo, é um paciente que você faria exercício, que você faria cinesioterapia? Então, a resposta é sim. A game terapia vai funcionar. Lógico que vai escolher um jogo de acordo com É, o pensando na tipo de necessidade desse paciente, né? sempre, né? Pensando na pelve, eu trouxe outros aqui, pensando nas questões coloproctológicas mesmo, constipação, incontinência. Eu trouxe outros aqui que podem ser muito interessantes. O jogo de dança é sempre muito Ah, é interessante ótimo. para Ótimo. pelve, Para né? dor pélvica também é Para ótimo. dor pélvica. Tinha um grupo de estudo que trabalhava com endometriose, que endometriose pode causar, mas aí no caso seria uma constipação mais por obstrução mesmo, mas a endometriose causa dor, que tratava com dança do ventre. Então, Aí, dança é perfeito. perfeito. O Kinect Adventures do Xbox tem muitos jogos de aventura. E aí também dá para trabalhar muito pelve com Kinect Adventures. A gente estava falando das contraindicações e saímos dela, e eu não falei todas. E a Alice me lembrou Sim. muito bem. A Alice é uma avatar nossa. A gente diz que quando a pessoa é treinada no método Game Terapia 7D, ela deixa de ser player e se torna avatar. E ela é uma Gente, avatar eu tô precisando ser incrível. avatar urgente. Ela é uma avatar incrível. Ela lembrou aqui, ó, ficar atenta a alterações de pressão. É isso. Todos os cuidados que você vai tomar para uma cinesioterapia, você vai tomar esses cuidados para o videogame. Qual a questão do videogame? O videogame empolga. Tanto o fisioterapeuta pode errar na dose, isso é um problema para o fisioterapeuta não treinado, mas o paciente pode querer não parar, entendeu? E aí, ou fazer com mais intensidade os exercícios e os movimentos, e isso, nos pacientes que têm alteração de pressão, podem levar a alguma alteração de pressão, então você tem que estar controlando. Isso é importante, hidratação é importante, como é importante em todos os exercícios, né? Perguntaram Então, também se a questão da adesão do homem. Eu acho que o homem deve amar, né? Porque o homem adora a gente. ontem a gente teve uma live de Pilates, game terapia e Pilates. Ai, E que aí ótimo. foi uma ex-aluna minha, que é especialista em Pilates, e o marido dela estava em casa e ele faz trilha em montanhas e tal, é super radical. E de tarde a gente ficou treinando, eu fiquei orientando eles para fazer uma prática, porque eles tinham um Xbox lá, foram buscar uns jogos, enfim, e conseguiram montar. Sim. Aí ele foi o paciente. Isso era, quando a gente começou a se falar, eram 8 da manhã. A live foi 6:30 da tarde. Ela disse que Nossa! ele só parou para almoçar. Depois que a gente ligou, que eu treinei lá com eles e tal, e depois a gente voltou na live. Quando ela entrou, ele estava atrás jogando. Ela falou, ele não parou ainda. Oh, meu Deus! Então, eu acho que tem essa questão, o videogame tem isso. Então, a gente diz que, primeiro, você precisa dosar isso em relação ao seu paciente, como qualquer exercício, mas tudo que a gente quer é um paciente viciado em fisioterapia, né? Ai, que ótimo, Quem não gente. Porque quer? o que a gente mais Então, ouve é assim, ai, fisioterapia, são aqueles movimentos chatos, se repete, e isso tem que acabar. E a tem que game acabar. veio para A justamente gente, fazer isso. a gente fez Entendeu? uma pesquisa sobre isso que você está falando. A gente fez uma pesquisa aleatória, assim, com pessoas que já fizeram fisioterapia na vida, qualquer pessoa. E aí a gente entrevistou essas pessoas. Esse vídeo está lá no nosso canal do YouTube. É muito legal assistir. Fale E a aí de gente qual é o canal, fale o canal. é sempre Game Terapia Brasil, no Instagram, no Certo. Facebook, no YouTube, no LinkedIn e no Telegram a gente tem um canal Game Terapia 7D. Estamos em todas as redes. Eu acho. Maravilha! E aí, a gente fez essa pesquisa, né, com as pessoas perguntando, elas já tinham feito fisioterapia e pedindo uma nota de 0 a 10 para diversão na fisioterapia. O quanto a fisioterapia foi divertida. E aí as pessoas faziam questão, e isso foi muito legal, elas faziam questão de, antes de dar a nota, elas ficavam muito sem graça primeiro. E antes de dar a nota, elas falavam, primeiro eu quero dizer que fisioterapia funciona, eu indico, eu faria de novo se eu precisasse, as pessoas devem fazer. Mas diversão, e aí as notas foram muito baixas, assim, 0.
3, assim, sem dó mesmo, as pessoas deram a nota. Mas aí a questão é essa, assim, a gente precisa mudar isso. E o espaço? O espaço. Vamos lá. Os fisioterapeutas que estão ouvindo a gente, qual é o espaço que você poderia ter para poder colocar essa game no consultório? Vamos lá, eu vou te contratar, viu, de entrevistadora. Adorei. Gente, me contratem. Contratada. Espaço. Os espaços que precisam são bem pequenos. Quando a gente fala do balance, por exemplo, com o Nintendo Wii, a gente precisa deste espaço. Que tal? Não é grande, né? Não, né? É bem e pequeno, os braços abertos do paciente para ele não se bater em algum lugar também, isso, né? Se ele estiver em pé, mas e se ele estiver sentado? Se você tem uma maca no consultório, isso pode ir em cima da maca, o paciente sentado com os pés apoiados na escadinha. Então a gente já fez todas essas adaptações, entendeu? Pode ter um puff na recepção que você puxe para dentro da sala só nessa hora, apoie o balanço em cima, se for o caso do paciente sentado. Mas ele em pé é um espaço como esse e uma distância muito pequena do sensor. Muito pequena, assim mesmo. Se você tiver a 1,5 m do sensor, já tá valendo, vai funcionar. Ele tem que te pegar, né? O sensor tem que estar numa altura que ele consiga pegar o seu corpo. Certo. Pronto. Agora, se a gente falar do Xbox, por exemplo, que não tem controle, é o movimento do corpo que faz o jogo, porque o Nintendo Wii precisa ou da plataforma ou daquele controle que eu mostrei com a raquete, com o adaptador. O Xbox não precisa de nada. Então, é o movimento do corpo, é o console que Karen mais gosta, exatamente por isso, porque tem essa liberdade de movimentos, né? Nesse caso, você precisa de 3 metros quadrados, mas dá para reduzir se você usar um zoom no cabeçote do Kinect. Tem um zoom que é como se fosse um óculos que aproxima, você encaixa lá ele, é um adaptador, e aí você pode ficar bem mais perto. Então essa distância pode reduzir muito. A Alice usa, tem um vídeo dela usando no consultório dela, ela explicando, mostrando o espaço, tudo direitinho lá no canal do YouTube, essa nossa avatar que eu te falei. Para relaxamento. Maravilhoso. São muitos vídeos. Para relaxamento, Carol. Então, você pode pôr o paciente, pensando na constipação, você pode pôr o paciente sentado. E aí tem, por exemplo, primeiro que tem jogos de yoga, de relaxamento mesmo. E tem um jogo que é um jogo da vela, que tem uma vela, e o paciente precisa só equilibrar o tronco e respirar. Então, você pode usar, por exemplo, numa fase onde você quer que o paciente ative esse relaxamento da musculatura. E ele está sentado, ele está com esse estímulo da pelve no balance, ele está vendo o movimento lá. Junto com esse relaxamento vem a postura que você vai controlar como fisioterapeuta. E você pode ligar nele um biofeedback. E agora você quer um biofeedback negativo, né? Perfeito. E aí, lembrando que a evacuação, esse ponto que você falou, que é importantíssimo, é a posição correta para se evacuar. Né? Uhum. A postura sentada no vaso sanitário, importante, quando você senta, que você consiga flexionar o pé para cima. Existem alguns banquinhos que você se adapta para que você possa elevar os pés e conseguir diminuir, abrir esse ângulo retal para que você consiga evacuar melhor, certo? Então, essa questão da postura, então seria até interessante colocar o paciente na postura correta da evacuação. Exatamente. Aqui é muita coisa que você tem que falar, né? Então, a postura que você senta para evacuar tem total relação com a qualidade de relaxamento muscular que você vai ter. Para evacuação. E você pode imitar, exatamente, você pode mimetizar, né? Pode imitar essa posição na postura do jogo quando o paciente está sentado. Exatamente isso. Pessoal, tem alguma dúvida? Vamos nas dúvidas antes que derrubem a gente, porque eu sempre tenho medo desse Instagram. Eu vou voltar lá do comecinho, tá? Karen fez uns comentários também que eu queria falar aqui. Vamos lá. Game terapia seria a mesma coisa que usar gamificação? Você gamifica o tratamento. João está perguntando. Você gamifica o tratamento sempre que você usa um jogo. Quando a gente fala de game terapia, a gente está falando de um jogo que usa uma tela. Então, você precisa de uma tela de um computador ou da tela da televisão. Então, você precisa dessa interface, né? Entre o jogo e essa tela
para a gente poder chamar de game terapia. É sempre gamificação. Mas você pensa que se você estiver numa terapia com o paciente, você falar para ele, olha, se você fizer 10 agachamentos corretos, com a postura correta, você vai ganhar 2 pontos aqui que eu vou colocar nesse painel. No final do mês, se você tiver não sei quantos pontos, você vai ganhar esse bônus. Isso é gamificar. Você sempre está gamificando quando você torna o seu tratamento de alguma forma parecido com um jogo. Quando você transforma isso num jogo, né? Interessante isso. Mas game terapia, gamificar é trazer. A Karen está respondendo. Gamificar é trazer uma característica de game, de jogo, para uma determinada tarefa. Não apenas na área da saúde, mas no marketing, por exemplo, sempre. Características como competição, premiação, estratégias, isso que eu falei, exatamente isso. Game terapia é a terapia com game, onde o exergame pode ser uma estratégia, ou seja, usar games para exercícios, para cinesioterapia. Porque game terapia também não é exclusivo do fisioterapeuta. Qualquer profissional que use games, no caso de jogos, né, eletrônicos, para tratar pacientes, está fazendo game terapia. Por que a gente usa esse termo, então, game terapia, e não exergames? Porque exergames tem mais a ver com fisioterapia, jogos com exercícios. Porque é mais difícil das pessoas entenderem o termo, de falarem, de repetirem. Então, para a gente conseguir divulgar de uma forma mais fácil, a gente chama de game terapia, porque é um tipo de game terapia, né? Exergame é game terapia. Mas o que a gente faz é exergame, que são jogos com exercícios. É isso, a gamificação chegou para ficar, é isso mesmo, João, concordo. A Kelly falou, como é usado o recurso da gamiterapia no tratamento da constipação e incontinência em crianças, pensando em tratamentos não invasivos? Eu só trabalho com adulto, eu não trabalho com criança. Tem que perguntar Maria Luísa Veiga, que ela tem já um está na doutorado lista. constipação. Em Aí criança. você perguntar Malu, porque eu só trabalho com adulto. Malu já está na lista das lives. Eu estou negociando Malu com ela um dia. O Pra gente falar de dela... Eu fui banca desse doutorado. Pois Falar de uropediatria. Já está na lista. Bota a Malu aí na live. Malu, e acho que a gente consegue falar com um pouquinho mais de calma, tá? Eu não trabalho com criança, só adulto. Carol, eu nunca fui constipada. Sempre tive o reflexo gastrocólico, mas após estar atuando em hospital, inibia muito o desejo evacuatório. Certo. E ainda tenho dificuldade e demoro muito. Porque é hábito, né? Exatamente o que eu estava falando. Porque assim, a mulher, de modo geral... Temos 2 minutos, viu? O Instagram avisou. Vixe, a mulher e a criança são as mais constipadas. Por isso que perguntou de criança. Então, se você, toda vez que tem desejo de evacuar, você nega, você vai criando um padrão de constipação. Então, o primeiro conselho que eu lhe dou é, sempre que tiver vontade, evacue. Não segure o desejo evacuatório. Veja mais aí, Dri. Não tem como responder. Isso mesmo. Muito longo. Evite evitar. Deu vontade. Tem uma frase que eu digo que é... Que eu adoro. É não negue o chamado. Né, Adri? Não negue o chamado. Não negue. Chamou, tem que ir. Não negue o chamado. Não negue o chamado. É a frase, exatamente. Várias pessoas, na hora que você ensinou o exercício, como contrair, escreveram aqui que estavam tentando, que não sabiam o que fazia, muito legal. Vou ensinar, eu vou fazendo um método também. Depois a gente vai fazer outra live que eu vou chamar a Adriana, que vai dizer outro método novo que eu vou mandar para vocês. Eu quero muito. Adesão de homens, a gente falou. Trabalho com idosos, eles se empolgam. A Alice ainda falou assim, ó, uma senhorinha cardiopata. É um exercício... É um exercício, um descanso, mas ela ama game terapia. Tem que dar intervalos e descansar, ter esse cuidado. É importante. Eu acho que os idosos vão querer sair do consultório, gente. Vão amar essa game terapia. Live, eu vou entrar de novo para despedir, viu? Se cair, bom. Porque vai cair. Foi ótimo, Adri. Muito bom. Gente, adorei. Foi ótimo, porque eu acho que precisa desse olhar profissional para... Tem uma pergunta final que, quando a gente faz essa live com especialistas, que é o caso dessa live, que a gente traz um especialista de uma área para poder discutir o uso da game terapia,
Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, que acabou não dando tempo de fazer para você. Você usaria, então, agora pensando em Claro! você Agora eu tô usaria? com um problema sério. Eu tenho que botar uma quimioterapia no meu consultório. Eu tenho que botar. Agora, Porque se seus é um pacientes método todos... que, assim, a gente vem crescendo muito em relação a muitos métodos, né? Então, é biofeedback com fluxometria, que eu tenho lá no consultório, é radiofrequência, é outro biofeedback, o feedback para criança. Agora são os lasers. Então, assim, são muitos recursos. Mas a game tem que entrar na prioridade, gente. A game vai... Eu vou ser um avatar, Adriana. Eu vou ser um avatar. Problema para você, né? Esses seus pacientes assistindo live, agora eles vão chegar e falar: cadê o videogame? Eu tô frita, eu vou ser um avatar. Me aguarde, viu? Agradeço todos os pacientes também que entraram, os amigos, meus parentes. Agradeço a todos. Agradeço a você pelo convite. Foi muito bom estar aqui aprendendo. Sempre é um prazer te ouvir. Você e Karen são duas maravilhosas, queridas do meu coração. Eu também. Eu que aprendi. A Alice, que é essa nossa avatar, ó, se inspire nela. Ela mandou um beijo, espero que estejam bem. Saudade de você, Alice. A gente ainda está devendo um bate-papo, né? Se tinha umas dúvidas que a gente ainda tem que conversar. Outra que entrou aí agora foi Hebe. Hebe é uma querida lá de São Paulo. Sua parente, viu? Lá de São Paulo, viu, Dri? Minha parente. É sua parente. Trabalha muito com neuro. Hebe, você bote um game no seu consultório, viu? Game terapia. Uma game terapia 7D. Não deixe de colocar. Siga Game Terapia Brasil em todas as plataformas. E aí, para encerrar, eu quero de novo dar o aviso. O workshop de Game Terapia Imersiva, eu nem sei se você sabe, Carol, mas a gente desenvolveu um workshop de Game Terapia Imersiva com o uso de óculos de realidade virtual. Então, tudo que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos sobre realidade imersiva está nesse workshop. Esse óculos de realidade virtual é aquele que você usa no celular, né? Você coloca o celular. Ótimo, sim. E aí a gente, super barato, a tecnologia é barata, porque a tecnologia, na verdade, está no aplicativo que está no seu celular, que você também baixou de graça. Perfeito. E o óculos e Exergame, game terapia, exercícios com realidade virtual imersiva. E você já tem esse curso online para os fisioterapeutas? Está online e gratuito durante a quarentena no nosso canal do Telegram. A quarentena vai acabar. Olha que maravilha. E vocês vão se arrepender de não terem assistido, porque ele vai lá sair. Lá no Telegram. Certo. Então, ó, no link da nossa bio do Instagram tem o acesso para o Telegram. E lá no canal do Telegram, ele tá na mensagem fixada em cima. São 3 links, porque são 3 módulos, 2 teóricos e um prático. A gente ensina tudo, a gente ensina como comprar, onde achar. A gente vende e não ganha nada com isso. Mas a gente ensina onde comprar, a gente ensina tudo, a gente ensina a espelhar a tela do celular no seu computador para você ver o que o paciente está vendo, porque só os óculos de alto desempenho fazem isso, esses não. Então a gente adaptou isso. A gente associou com a eletroestimulação, com biofeedback, com bola, com... perfeito, perfeito. Com os mini bands, enfim. Depois eu quero um postzinho para deixar lá nos stories, para o pessoal entrar também. E aí, agradeço. E quem assistiu o workshop, a gente desenvolveu com muito carinho. As pessoas que assistiram a gente distribuiu 3 vezes gratuitamente já, e a primeira foi no final do ano passado. Então as pessoas usaram com seus pacientes, mandaram os vídeos pra gente, foi incrível. Que ótimo! Então, assistiu, já dá para usar. A gente fez Perfeito. até nas semanas passadas e a gente distribuiu, selecionou 3 stories melhores das pessoas que fizeram exercícios em casa com videogame e a gente mandou para casa delas um óculos desse. E aí vocês não participaram, perderam a chance. Mas workshop a gente ensina tudo. E tá mandar lá um beijo para Ana também, Aninha, Ana Paula, um beijo. Amália, um beijo também. Todos que participaram, que nos prestigiaram, que está entrando de novo, viu, gente? Foi só para dar uma despedida para finalizar, viu, para Adriana. Live segunda parte. Só para se despedir. Um beijo. Agradeço, Dri. Foi ótimo. Mesmo, viu? Beijo. Paz.